E vamos começar. Então, gente, bom dia a todos. Estamos dando início aí ao último dia da Semana PET, junto com a Semana de Engenharia Agrícola, Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Sejam todos bem-vindos. Vamos agora para a palestra 9, né, a Agroecologia e a Produção Sustentável de Alimentos, né, com o nosso ilustre palestrante Fernando Cassimiro Tinoco França. Fernando é engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado. Tem após na Gestão de Recursos Hídricos pela UFV e Plantas Medicinais pela Universidade Federal de Lavras, LA. Curso de aperfeiçoamento em agroecologia pela University of California, em Berkeley, nos Estados Unidos. Mestre em Ciências Agrárias pela Universidade Federal de São João del Rei e atua na Emater desde 1995, ocupando atualmente o cargo de coordenador técnico estadual de agroecologia. Esse é nosso ilustre palestrante. Obrigado aí, bom dia para todos. Obrigado, Anderson. Obrigado, Marcos, né, que a gente estava conversando, né, Dirlane. É um prazer estar aqui com vocês e espero que vocês gostem do bate-papo. Isso aqui vai ser um bate-papo, né? Nós aqui da extensão, a gente fala que essas palestras viram um bom diálogo agroecológico, ecológico e, quem sabe, sustentável. Então, vamos lá. Então, novamente, um bom dia para todos e muito obrigado aí pelo convite. Vamos começar aí um bate-papo sustentável e, quem sabe, um pouco mais agroecológico, né? Eu não sei se vocês debateram durante a semana sobre agroecologia. Eu vou ter que começar nossa palestra com alguns princípios, né, e definições para a gente dar uma nivelada aqui e talvez gerarmos aí um bate-papo rico, né? Bom, nós, da Extensão Rural Mineira, em Minas, da Emater de Minas, a gente trabalha muito com os princípios da agroecologia do Altieri, porque ele foi consultor do Ministério do Desenvolvimento Agrário no passado, governos passados, e a gente vem adotando até hoje esses conceitos. Então, a gente segue a agroecologia como uma ciência, né, que vai nos fornecer os princípios básicos para a gente estar estudando, desenhando, manejando ou até remanejando as propriedades rurais, os agroecossistemas produtivos em que a Emater vai estar atuando. E, obviamente, com foco na sustentabilidade, né, nos recursos naturais, no respeito da cultura local e que o produtor venha a obter lucro. O final de toda essa história, não tenham a menor dúvida, é lucro, é dinheiro com responsabilidade social e ambiental. E para isso a gente vem utilizando a ferramenta da agroecologia, da transição agroecológica, a gente vem adotando diversos estilos de agricultura. Nós não temos um único estilo de agricultura. Aqui no nosso estado, acredito que no Brasil inteiro isso deve estar sendo discutido, né? Acredito que nas universidades também. Quando se fala em agroecologia, nós não estamos falando de um único sistema, nós estamos falando de vários sistemas que serão trabalhados dentro das comunidades em função das condições econômicas, sociais, ambientais e etc., depois de um estudo local, seguindo aí o GLISM. Para isso, a gente respeita muitas pessoas, a questão de ética, a gente respeita a cultura local, sempre isso. Não precisava da agroecologia falar isso para a gente, né? A gente já fazia isso da extensão rural. A agroecologia veio, vamos dizer, nominar, né? E bater o martelo. E até hoje a gente segue a agroecologia como norteadora em várias comunidades. Não todas as comunidades seguem o que a gente está falando aqui, não. São as comunidades, isso é bom a gente deixar bem claro aí para os alunos, que a gente trabalha com agroecologia e transição agroecológica dentro do estado de Minas Gerais, nas comunidades queiram trabalhar nesse foco. Nós não estamos focando em nada, inclusive os técnicos da Emater, nem todos, né, são adeptos à agroecologia. A grande maioria, sim. Hoje é uma realidade de Minas Gerais, eles são adeptos. Agora, se eles estão realmente executando ou não, isso aí é em função das necessidades locais. Precisamos que as pessoas nos procurem para a gente estar inserindo os nossos conhecimentos e os nossos também sonhos, né, que a gente acredita que sejam mais sustentáveis ou, pelo menos, vai contribuir aí para o desenvolvimento local. E o meio ambiente sempre em alta, né? Sempre. O meio ambiente é o X da questão aí, porque no final ele vai nos ajudar a ter a famosa sustentabilidade lucrativa. Uma fala muito forte aqui na nossa região, no nosso estado, é sustentabilidade para quê e para quem? Para onde nós vamos com essa tal da sustentabilidade? O que nós queremos, né?
com desenvolvimento sustentável. Nós queremos um meio ambiente saudável e queremos que o produtor tenha lucro. Mas isso aí ele é recheado aí de tecnologias de produção, de técnicas de produção, que nós vamos falar daqui a pouco. Estou na parte teórica, né, de princípios. Já nós vamos entrar nas técnicas. Na agroecologia, a gente empodera os agricultores. Os agricultores, vocês vão ver, inclusive, algumas poucas fotos de produtores que são, digamos, até econômicos hoje. Se compra muito pouca coisa em algumas propriedades, uma união em algumas comunidades muito forte, né? E eles tomando as decisões juntos. A gente chama isso de autogestão da comunidade e da propriedade rural. E já falei para vocês, o final de tudo é dinheiro no bolso, mas com uma preocupação muito grande com os recursos naturais. E, grosseiramente, né, para aquelas pessoas que ainda não têm afinidade com a agroecologia, muito grosseiramente, isso foi tirado de um seminário da Emater, há uns 10 anos atrás. Nós, junto com os produtores e técnicos, nós definimos, né, para nós aqui, uma definição extremamente simples, que tem uma visão mais ecológica, né, e, junto com isso, uma educação forte ali, ambiental, a pessoa que está muito preocupada, né, ou mais preocupada com o meio ambiente, se apodere do conhecimento técnico, científico, junto com a sabedoria do agricultor, sabedoria local, toda essa mistura a gente vem chamando de agroecologia. E aí vem, né, como vocês já tinham falado, com a consultoria do Altieri, veio a definição do Instituto Ministério do Desenvolvimento Agrário do que é a agroecologia, e foi divulgado para o Brasil inteiro. É a busca de estilos de agricultura e pecuária com maiores níveis de sustentabilidade. Isto a médio e longo prazo. Sempre com esse olhar, né, tudo de analisar, de escutar mais do que falar. Falava de ordem na extensão rural, dar mais, né, e depois tomar as decisões juntos, estudar, redesenhar, né? E a gente vai buscando, né, na internet. Eu descobri isso, não está na internet, num livro antigo aqui da nossa empresa, né, na Emater, você sabe, Emater de Minas é a empresa de extensão rural mais antiga do Brasil, talvez da América Latina. Descobri num livro da antiga ACAR, né, 1950 e pouco, tem um livro, né, na nossa biblioteca, e lá falava que ciência, esse filósofo, o Valéry, ele fala que ciência é uma coleção de receitas bem-sucedidas. O livro é do Dale Carnegie. E aí, para ilustrar uma foto, né, de uma pesquisa bacana que nós fizemos na época aí com compostagem. Realmente, quando a gente tem um emaranhado bacana de receitas, a gente vê que a ciência acontece. E vocês vão ver aqui muitas receitas bem-sucedidas, muitas receitinhas interessantes, que nós podemos depois entrar para debate, tá? Aí entra na mistura da temática, né? Agroecologia e desenvolvimento sustentável, será que isso é possível? Então, a gente vai lá nas definições da internet, tem várias definições, vários grupos de desenvolvimento sustentável, de agricultura sustentável, e a gente privilegia um pouquinho um grupo moderno, né, de agricultores, de empresários, de pequenos produtores rurais, que é o grupo de agricultura sustentável, recém-construído no Brasil, que tem crescido enormemente. É um dos maiores grupos que eu conheço hoje de produção agrícola, e eles vêm falando aí para nós o que é desenvolvimento sustentável e quais são os objetivos. Vejam bem como as coisas se misturam, né? Agroecologia e agricultura sustentável. É praticamente a mesma coisa. É praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V. Graças a Deus, né? Ou seja, a agroecologia, ela está no caminho certo. Se os grandes produtores e os pequenos produtores que estão trabalhando dentro da filosofia da agricultura sustentável, né, que eles vêm preconizando e praticando, nós vamos mostrar essa turma aqui também, né? Algumas poucas propriedades desse grupo aí, não dá para mostrar, né, muitas propriedades, o tempo é muito curto. Essa turma realmente está fazendo isso aí que vocês estão lendo, tá? Desenvolvimento ambiental, econômico e social. E na Wikipédia você vai lá e pega, né? Isso eu peguei agora, né? Só para ilustrar, né? É mais ou menos o que a turma vem falando mesmo, né? Que a agricultura sustentável, ela tem o tripé lá do meio ambiente, né, do dinheiro, do lucro, e a criação, né, o sonho, né, de termos aí a prosperidade, o desenvolvimento local sustentável, com as comunidades agrícolas se empoderando, né? Crescimento local sustentável. Isso é o sonho de todo extensionista que tem na veia a extensão rural. Esse é o sonho. Aí vem a velha e comum pergunta: será que é possível, né, obter uma agricultura, seja ela convencional, seja ela orgânica, com maiores índices de sustentabilidade? Essa é a grande provocação que a gente faz para os extensionistas. Esse é o papel do coordenador estadual da agroecologia, que vos falo aqui.
É a grande pergunta para os colegas. Você consegue fazer isso aí no seu município, na sua comunidade? A gente provoca. E aí vamos trabalhando juntos, né? E é um grande desafio. É possível, sim, vocês vão ver. E como é possível, né? As coisas estão acontecendo e muito rápido. Para isso, nós temos que trabalhar muito a lógica, focando lá no futuro, né, o desenvolvimento sustentável e a agroecologia. Mas nós vamos ter que buscar sistemas produtivos mais sustentáveis, com certeza reduzindo o uso de agroquímicos. Nós vamos entrar em debate sobre isso mais para frente. Acredito que vai dar um debate interessante. E é esse realmente o norteador, talvez, mais desafiador da extensão rural, da pesquisa e da extensão rural. A redução de agroquímicos dentro das comunidades rurais, dentro das propriedades rurais, independente de qual sistema produtivo seja. O orgânico não precisa nem falar, não pode nem usar a grande maioria dos agroquímicos, a grande maioria. Alguns já estão liberados para uso, né? E nós vamos rapidamente comentar sobre isso. Então, para chegarmos ao desenvolvimento sustentável, a propriedade sustentável, a comunidade rural, né, produtiva, gerando alimentos, gerando lucro, nós temos que trabalhar com técnicas de produção. Não existe milagre. A agricultura, ela requer conhecimento, tecnologia, é muito versátil, né? Você trabalhar com solo e planta, nós estamos falando de seres vivos, isso requer muito cuidado, isso requer muita tecnologia. E, rapidamente, nós vamos a algumas das ferramentas agroecológicas que a gente considera indicadora, no futuro, né, indicadores de sustentabilidade. Eles vão auxiliar, né, na produção e vão levar a produção a um maior índice de sustentabilidade, a atingir os maiores índices de sustentabilidade. Inclusive, eu vou mostrar aqui uma ou duas propriedades do agro, né? Propriedades enormes, né? Que estão trabalhando nessa linha que vocês estão vendo aí, tá? Para isso, a gente vem trabalhando com os extensionistas aqui da Emater de Minas e acredito que a grande maioria das empresas de extensão rural do Brasil estejam trabalhando também nessa temática deliciosa que é o manejo ecológico. Isso serve para qualquer agricultor, qualquer agricultura. Nós não podemos mais encarar o solo como um mero receptor de semente e adubo químico, né? E de produtos químicos, né? Nós não podemos mais encarar, e isso está acontecendo. Nós encaramos hoje o solo como um organismo vivo, e a sua fertilidade, ela necessita, né, da vida, ela necessita dos aspectos físicos, químicos e da vida. Então, a gente tem que usar o mínimo possível de produtos químicos agressivos, né, a biota do solo. Já tem N pesquisas que falam, né, ligação direta entre biota do solo e alta produtividade. Então, já vou passar aqui, é repetitivo, são fotos tiradas de livros, que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, inclusive da nossa querida e saudosa Ana Maria Primavesi. Solo vivo. Solo vivo, nós temos N fatores positivos, né? A maioria está aí explicitada. Promove aí o crescimento, né, de micro-organismos benéficos, ciclagem de nutrientes, fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fósforo e outros minerais, né? Já pesquisa, já provando para a gente outros minerais nessa história, não só o fósforo, não só os fosfatos, né? Vocês estão vendo aí, quem está acompanhando a agricultura sustentável, os produtos à base de silício e potássio, os pós de rocha, que nós vamos falar já já, o que vem causando de impacto positivo na agricultura em função do solo vivo. Não tem milagre, tem que ter vida no solo. E produção de substâncias, né, que vão atuar na planta e ao ataque, contribuindo da resistência das plantas ao ataque de pragas e doenças, principalmente no solo. É a produção de muitas dezenas, centenas, talvez milhares de substâncias benéficas que vão propiciar à planta uma maior resistência ao ataque de pragas e doenças. E as técnicas tradicionalíssimas que jamais vamos esquecer e vamos parar de estar difundindo. Isso nunca é análise, só que agora vem a análise biológica do solo. A turma está entrando na análise físico-química e biológica. Os laboratórios já estão se adaptando às análises biológicas. Já temos alguns bons laboratórios fazendo a análise biológica do solo. Aí 0 a 20, 20 a 40, só para ilustrar os implementos, né, que a gente utiliza, as ferramentas simples demais. Isso é a agricultura familiar que a gente trabalha com ferramentas extremamente simples. A agricultura de precisão tem aparelhagem muito mais moderna do que essa.
Mas vamos ao que nos interessa, né? Que eu acho que é o que nos mais interessa, que são essas técnicas de produção, né, junto aí com o manejo ecológico do solo. Uma coisa vem puxando a outra, tá, gente? Então, com essa visão de manejo ecológico do solo, eu tenho que dar condições para as plantas. Hoje nós estamos trabalhando com a remineralização do solo, seguindo aí os especialistas. Nós somos marinheiros de primeira viagem. De 3, 4 anos para cá, nós estamos aprendendo com os pós de rocha, principalmente aqui na região central de Minas Gerais, com os pós de ardósia, riquíssimos em silício e em potássio. Isso era jogado fora. Obviamente que nem todos os pós de rocha para a agricultura são tão importantes assim. Alguns, inclusive, devem ser até discriminados, eliminados, em função de metais pesados. Para isso, tem que ter registro no Ministério da Agricultura. Nossa região aqui é muito rica em pó de ardósia e nós temos na região do sul de Minas um pó proveniente de extração de fósforo, que ele está nada mais, nada menos que nos ofertando 17% de P2O5 de baixa solubilidade. E nós queremos produtos de baixa solubilidade. Quem trabalha com agricultura biológica precisa desses materiais a longo prazo, principalmente para estar alimentando e sustentando a biota do solo. O resultado vem a médio e longo prazo. Essa foto aí é em capim branco, foto do ano passado, final do ano passado. Pó de ardósia como remineralizador do solo, uma propriedade, inclusive, orgânica. Bom, rochagem. Nós estamos falando de pó de rocha, nós estamos falando da técnica de rochagem, nós estamos falando de materiais de origem mineral que tenham sofrido redução e classificação, né? E eram rejeitos, né? E são ricos em macro e micronutrientes. A grande maioria desses pós de rocha, eles são ricos em macro e micronutrientes e, com o passar do tempo, irão promover a melhoria das propriedades físicas, físico-químicas e biológicas do solo. Aí, um quadro, resumo dos principais materiais, né, de resíduos de pó de rocha que nós temos aqui no Brasil. Aí, para ilustrar essa empresa, nós visitamos recentemente, aqui perto de Belo Horizonte, e pedimos o registro do Ministério da Agricultura. Parece que já conseguiram o Ministério, nós estamos com o registro, nós estamos em pandemia, tem 1 ano e pouco que a gente não sai para o campo aqui, pelo menos nós aqui do prédio central. Nós não estamos indo para o campo, acredito que esse pó de rocha já esteja sendo comercializado. É um custo muito baixo, gente. Eu não sei como é que é a região aí do Rio, quais são os pós de rocha. Acredito que no Rio tem um dos melhores pós de rocha do mundo, né? Porque é uma região litorânea, geralmente regiões litorâneas têm muito granito, e aí vem a riqueza, né, desses resíduos provenientes da extração do granito, e acredito que outros pós de rocha aí no Rio de Janeiro. O que mata, gente, o uso de pó de rocha é o custo do transporte. Então, isso fica muito claro nos cursos de capacitação, principalmente quando a gente faz cursos com o pessoal da Embrapa. Nós temos os especialistas da Embrapa, acredito que aí na universidade também já deva ter algum professor que já vem aprofundando muito nesse assunto, algum especialista nessa área. O que mata o uso de qualquer pó de rocha, de qualquer adubo, né, também, né, é o transporte. Então, cuidado. É de menor custo? Sim, depende de onde ele vem. Aqui nós temos uma teoria, muito teórico isso, tá? E é questionável também. Mas passou de 300 quilômetros, cuidado, cuidado. Às vezes é preferível continuar só com o calcário lá e a fosfatagem e investir numa biofábrica para estar gerando o lucro no final, né? A tal da sustentabilidade, ela bate na questão do custo. Então, qual a quantidade? Essa discussão é muito técnica e nova no nosso estado e no Brasil. Qual a quantidade? Começaram aí jogando 1 ou 2 toneladas por hectare. Já tem produtores utilizando 5 toneladas por hectare ano. Tem produtores já jogando 7 toneladas por hectare ano, porque o pó de rocha está do lado ou muito próximo a ele e compensa e vale a pena. E eles estão provando isso como? Em produtividade. Então, acompanhe o que vem acontecendo dentro do agro aí, né? Principalmente do agronegócio. São milhares de propriedades utilizando pó de rocha, inclusive fazendo uma sintonia, um calibrando aí com a adubação sintética, a adubação química. Outros já eliminando, né? Já estão aí. Nós temos produtores, relatam aí no 7º, 8º ano de uso de pó de rocha, não precisando mais usar adubo químico em grandes extensões rurais, né? Em grandes áreas de cultivo de soja, milho, e o café também entrando nessa história, e a cana entrando também nessa história. Aí vem uma receitinha básica, né? Já um pouco já antiga, e eu, com todo respeito ao nosso grande mestre Éder Martins,
até mesmo um pouquinho já ultrapassada, mas está aí, já tem, né? Desde 2010, 2009, o Éder já vinha falando, é uma grande referência, né? Acho que muito do que vocês conhecem, é um grande parceirão que nós temos, nas capacitações nós, em rochagem, em manejo ecológico do solo. Nós temos um curso aqui em Minas, que eu coordeno ele, no estado inteiro, junto com os demais colegas, manejo e rochagem. É um puxando o outro, um complementando o outro. E também a gente fala das caudas, né? A gente pega carona e já fala dos bioinsumos, né? Que está em alta, né? Então, esse é o casamento perfeito, né? Um adubo orgânico, você inoculando, enriquecendo com pós de rocha e transformando num baita composto orgânico ou um organo mineral, que está aí na moda, né, o organo mineral. Eu estou aprendendo dessa turma. Né? A gente trabalhava com compostagem, para vocês terem ideia, no passado, com 5% de pó de rocha, né? 3% de pó de rocha, achando que aquilo ia ser muito agressivo, né? Para o solo e para a planta. É o medo mesmo da gente trabalhar com pó de rocha. É o desconhecimento técnico. Hoje, com a ciência nos ajudando, né? A pesquisa nos ajudando, nós temos compostos orgânicos com 30%, 40%, 50% de pós de rocha na sua composição. E com índice de produtividade elevadíssimo, tanto na agricultura familiar quanto na agricultura convencional, patronal, seja lá qual for. E aí um quadro comparativo, né? Vou passar muito rápido, né? Mas só para rapidamente, né? Qual é a grande diferença entre um adubo natural proveniente de um pó de rocha e de um adubo sintético? É óbvio, né? Já falei alguns aqui, vamos repetir. O pó de rocha ele é multielementar. Nós temos muitos elementos minerais em um único produto, enquanto que a maioria dos adubos sintéticos possui 1, 2, 3 ou um pouco mais aí, né? Talvez 5, 6 elementos. O adubo sintético ele é um grande acidificador do solo, isso é fato. E o pó de rocha é o contrário, né? Ou ele não altera nada no solo, na acidificação, ou ele alcaliniza. Tem que tomar, inclusive, muito cuidado com o excesso de uso de pó de rocha. Por isso que a análise de solo anual, né, em algumas áreas, 2 vezes por ano. O adubo químico sintético, os adubos sintéticos são de alta solubilidade e os pós de rocha são de baixa solubilidade. Alto consumo de energia para a produção dos adubos sintéticos, baixíssimo consumo de energia, porque são rejeitos, inclusive, né, da indústria, né, dos adubos. Alto custo dos sintéticos, baixo custo, em algumas regiões baixíssimo. Temos adubos provenientes de pó de rocha de R$50, R$40 a tonelada. Tonelada, pensa, né? R$40 a tonelada. Em algumas regiões, R$70 a tonelada. Já está subindo o preço, né, gente? Já virou um mercado, virou já uma grande commodity, né? Altera muito pouco as propriedades físicas e químicas do solo, os adubos sintéticos e uma alteração positiva no uso do pó de rocha. Físico-química, tá? Essa é físico-química, não só física. E entramos em novas técnicas complementares, né? Junto com o pó de rocha, com a calagem, né? Vocês notaram que eu não falei muito da calagem, a calagem é bem-vinda e ela não é jamais eliminada, tá? Nós estamos falando de rochagem e calagem. Está mais para trás, eu vou pular. Sempre a calagem paralelo ou junto com a rochagem. Já é considerado a calagem hoje uma rochagem. Vamos lá. Os biofertilizantes e caudas. Quais são as principais caudas? Aqui eu vou elencar as principais caudas utilizadas pela agricultura familiar e agora a agricultura também patronal e industrial, o agro aí, usando também mão dessas ferramentas. Que bom, né, gente? Que bom que alguns grandes produtores alguns poucos produtores já estão utilizando essa ferramenta biológica e de baixo custo, né? De custo bem atrativo aí para a agricultura familiar, né? Que são os biofertilizantes. Bom, vamos lá. Isso aí eu vou passar muito rápido, porque eu acho que isso é fato. Vocês todos já devem ter estudado isso ou visto isso. Quem for trabalhar com a agricultura familiar vai deparar com sempre minhocários nas propriedades, sempre. Nossos produtores aqui, se não tem um cantinho, tem um canteirão desse aí de criação de minhoca. Um dos melhores substratos para mudas e adubo de plantio e de cobertura. Aí são vários tipos de coxos, né? E de estruturas, depende do bolso do agricultor. E nós já estamos enriquecendo o esterco com pós de rocha. Fica um material mais rico em minerais também, não só com um pouquinho de nitrogênio, fósforo, potássio, mas elevando os teores de fósforo, de silício, de potássio, de cálcio, de magnésio, para que tenhamos aí uma produtividade melhor, tanto nas mudas quanto
nas culturas. Aí um viveiro de mudas que utiliza, inclusive, pó de rocha, já vem utilizando o humus de minhoca enriquecido com pó de rocha rico em fósforo. Compostagem sempre, nós não reviramos o nosso composto na nossa região, poucos produtores reviram, nós temos uma técnica, né, de uma relação carbono-nitrogênio mais elevada, em que há uma aeração no centro da pilha, não necessitando do reviramento. A gente controla a temperatura com água. Nosso composto sempre com pó de rocha e munha de carvão. Munha de carvão é rica em potássio, né, gente? Cálcio e potássio. Aí, para ele, novamente, né, ilustrando aquela foto anterior, no início da palestra, do composto de aviários. E a gente vem misturando, né, fazendo um enriquecimento dele com pó de rocha, com palhada, fazendo uma compostagem ou fazendo, no mínimo, um organomineral. E, para isso, a gente conta com a pesquisa, né? A Ipamig, ela vem nos ajudando muito. Essa primeira foto maior aí, com o Dalton, né? Em Prudente de Moraes. Inclusive, esse composto nós contribuímos, né, na elaboração, né, dele, né? No preparo dele, no balanceamento dele, à base de esterco de curral, esterco de frango, munha de carvão, micronutrientes e pós de rocha. Isso foi usado, inclusive, em pastagem e pode ser utilizado em qualquer cultura. Para isso, gente, qual é o melhor composto? Para isso, a gente precisa de matéria-prima. O melhor composto é o que você tiver na região. Qual é a matéria-prima que você tem na sua região? Então, este é o melhor composto. É a base de capim, folha de bananeira, casca de café, depende da sua matéria-prima. Não inventem muita moda, porque conhecemos algumas comunidades, saíam comprando, né, coisas de longe, inclusive esterco, e a agricultura, o negócio dele, o agro dele se tornou insustentável, né? Uma palavra que hoje é sustentabilidade e a econômica também tem que ser relevada. Qual a melhor maneira de fazer um composto, né, gente? Depende de mão de obra, por exemplo. Se não tiver mão de obra, vai ficar complicado. Leva muita mão de obra. Fazer composto orgânico requer muita mão de obra para fazer, não para manejar. Só para preparar o material no primeiro dia. Geralmente é multirão mesmo. Aí é uma foto de curso, né? Cursos da gente, cursos de capacitação. E aí já um composto para café muito bem feito, muito bem balanceado, em função, inclusive, de análise de solo e análise foliar. E esse, no caso aí, foi, inclusive, inoculado com micro-organismos eficientes, que nós vamos entrar em debate já já. Eu vou mostrar algumas lavourinhas de café, muito poucas, né, que não dá tempo, nós temos, inclusive, curso de café orgânico. Aí foi no meu mestrado, né, estudamos 8 compostos diferentes para tomate. Vou passar rápido, não é muito de interesse, mas nós estamos falando de sustentabilidade. E batemos um martelo numa tecnologia que a gente já sabia que era eficaz. Só que a ciência nos pede para bater o martelo. Aí eu fui fazer o mestrado. Ciências agrárias, minha tese foi com tomate orgânico, 8 compostos diferentes, né? 8 bocaches alternativos, à base de cama de frango. Aí minha co-orientadora da Ipamig e meu orientador da UFSJ, e o resultado da pesquisa está aí, vocês estão vendo. Isso a gente já levava para o campo, né? Só que nós batemos uma... Plantio direto, policultivo, são várias técnicas. Não dá para a gente pensar em desenvolvimento sustentável se a gente não começar a otimizar as coisas na propriedade. Eu quero economizar água. Então, cada caso é um caso. Tem região que tem pouca água, gente, muito pouco. Isso é um fator em Minas Gerais exclusivo até... excludente de algumas atividades agrícolas. Como é que eu vou mexer com horta, por exemplo, se eu não tiver um bom aporte de água, uma água de qualidade e uma quantidade, né, de água? A água na horticultura é fator primordial. Para isso, para economizar, a gente vem trabalhando com palhada. O sistema agroflorestal vem nos norteando também uma economia absurda de água. Inclusive, 2 fotos dessas aí que vocês estão vendo são de duas SAFs, 2 áreas de SAFs, que as árvores já cresceram, dá para vocês verem as mudinhas, já vocês vão ver. O uso de palhada propiciou uma economia absurda, mas tem que ter a palhada. De onde vem essa palhada? Essa propriedade tinha acesso a uma boa palhada, né, próximo da propriedade, inclusive eles ganharam a palhada. E quem não tem a palhada, né, tem que produzir a palhada. Aí vem as leguminosas e as gramíneas. E aí vem a técnica também de plantio direto, sem uso de herbicida. Então, essas propriedades, essa do meio, por exemplo, fica 3 a 4 dias sem irrigar. Se você fala isso para um olericultor ou para um pesquisador que não tem conhecimento prático, né, do manejo de palhada, vai te trucar. Nós ficamos 3 dias. Quando eu fui visitar e tirar essa foto, esse produtor ele é agrônomo, ele foi dar uma consultoria em São Paulo e voltou. Ele falou para mim, e encontramos nesse dia na propriedade, que eu tirei a foto, ele ficou 5 dias sem molhar. Sabe? Olha essa foto que vocês
estão vendo no central aí. Essa planta, essas culturas aí ficaram 5 dias sem irrigar. Mas é um colchão de palha de 5 a 10 centímetros. É muito legal essa técnica, né? E o Agrofloresta depois desenvolveu, vocês vão ver a foto do que virou isso aí. Muito bacana. Já já vocês vão ver o que virou essa foto central aí. E a gente vem aprendendo muito com a pesquisa. Isso aí é um projeto de pesquisa da Embrapa Hortaliças, do Chico, do Francisco Rezende, lá em Brasília, no Distrito Federal. E a gente vem trazendo para Minas, aos pouquinhos nós vamos implantando as nossas unidades. O tomate aí já é, em Minas Gerais, uma unidade demonstrativa de plantio direto de tomate em palhadas, né? Plantio de brócolis na Embrapa, plantio de tomate em palhada de arroz em Leopoldina, Minas Gerais. Aí a gente leva para o produtor, né? Tomada de decisão, produtor triste, a mulher contaminou por agrotóxico, produtor de tomate, tomadas de decisões, coisa muito séria, né, gente? Será que esse produtor vai mudar a vida dele, né, em função, né, dos agrotóxicos, né, que a mulher, a esposa se contaminou, né, e a contaminação muito séria, né, aguda, e eles também estão contaminados, mas a esposa passou muito mal, né, estava em tratamento, graças a Deus, né, acabou o tratamento dela, um tratamento muito longo, né, porque pegou doença séria, né, que não gosto nem de falar o nome, mas vamos lá, porque interessa. Área degradada, compactada, é hora de entrar com as leguminosas. Crotalária, roçada, plantio, sem arar e sem gradear, e ele tinha lá muito bagaço de cana, julgamos porque nós fizemos um dia de campo nesse dia aí, né? Então, para não ficar... E tinha pouca palha mesmo, né? Que já degrada e some, né? Com o passar do tempo. E a gente fez uma caminhada em cima dos bagaços de cana, que também, né, ajudam muito na melhoria da composição biológica e físico-química do solo. Avaliamos 3 cultivares, né? Mas o que nos interessa é a técnica do plantio direto. Obviamente, para chegar a isso aí, foi muito bem adubado, né? Muitas caudas, virou um tomate sem agrotóxico, tá, gente? Utilizando o bocashi no plantio. Escrevemos sobre isso, tá? Isso tem passo a passo, inclusive, de cultivo de tomate orgânico. O bocashi alternativo, a nossa receita é essa do mestrado, que nós chegamos para o tomate. É a melhor receita dos experimentos. Não quer dizer que é a receita, ela foi a melhor para aquele experimento. E isso aí nós adotamos, né, nas propriedades rurais. As lâmpadas são muito utilizadas dos pequenos produtores para atrair mariposas, que são as mães das brocas, né, gente? E a gente utiliza os amarelos, né, as colas entomológicas, para trips, mosca branca e pulgões. Amarelos, de preferência, coloração azul e amarela. E a satisfação do produtor, né, é muito bom, né, a gente vê, né? A mudança tecnológica, mas a satisfação de não estar utilizando mais os agrotóxicos. É muito gratificante para a gente. Quando a gente consegue, né? Quando a gente consegue convencer os produtores, mas a gente precisa de um técnico da Emater que esteja realmente apaixonado pela agroecologia. Não é qualquer técnico da Emater que chega nesse nível aí. Isso aí é o Deco, é o produtor. O técnico da Emater, me desculpe, eu acabei de passar lá atrás a foto dele, na adubação verde, é o Zenaido, é um entusiasta, né? Nós estamos na cidade de Arcos, Minas Gerais. Nós estamos na cidade de Funilândia, do lado direito, nós estamos na cidade do lado esquerdo. A tecnologia gerada, né, de plantio de tomate orgânico ou plantio de tomate sem uso de agrotóxico, ela serve tanto para o agricultor familiar quanto para o agricultor não familiar. O agricultor, seja lá um médico, um dentista ou não sei, ou o agricultor, né, que tem uma renda, né, acima do teto aí que é permitido para classificação como agricultor familiar. Tem essa lei aí, né, de classificação de agricultores familiares e não familiares. Está aí, 2 propriedades, inclusive propriedades assistidas pela Emater, todas 2. E aí, novamente, um agricultor familiar utilizando o que há de melhor na tecnologia. Biofertilizante, controle biológico, está liberando aí os tricogramas para controle das brocas do tomate. Nós escrevemos sobre isso. Também mais um cidadão contaminou por agrotóxico, quase veio a falecer e, graças a Deus, mudamos a vida dele. Hoje ele é palestrante, convidado sempre nos eventos nessa micro-região de Jequitibá, que é uma região que usa muito agroquímico. É muito parecido aí com a região de vocês aí, em Pati de Alferes, a região que produz muito tomate. Muito biofertilizante na nossa vida, muito. E um monte de esterco fermentado acabou recebendo meu nome aí na década de 90, né? Então, inclusive o pessoal da Pesagro do Rio aí escreveu sobre o Tinocão e andaram divulgando aí no Rio de Janeiro. Bom, gente, tem vários biofertilizantes. Vocês têm aí o Vairo, né? Nós temos o Super Magro, nós temos o Biogel, o Agrobio. Eu não sou fã de
especificamente de um ou outro, eu sou fã de todos, até dos mais simples. Tem agricultor familiar que não tem recurso financeiro para comprar quase nada, então a gente utiliza somente o esterco e a urina da vaca, e os resultados são sensacionais, somente com o esterco e a urina de vaca. São fermentados biológicos, né? E vão ser o nosso adubo de cobertura, no lugar aí dos famosos adubos aí, NPKs aí, 20020, 2520, né? Ou a ureia, né? Não precisa ser só o NPK, né? O ureia, sulfato de amônio. A gente, na agricultura biológica, orgânica, a gente não pode usar os adubos químicos, né? Não é permitido. A grande maioria dos adubos químicos. Então, a gente tem que levar a mão dessa criatividade aí, né? Ferramentas extremamente simples e baratas. Eu falo que é o adubo mais barato do mundo, é o biofertilizante. Esse produtor aí, o Flávio, começou com 2 hectares, hoje ele está com 13, 14 hectares, infelizmente, né, caiu aí, né, saiu da classificação de agricultor familiar. Eu considero ele um agricultor familiar, porque ele está gerando muito emprego, né? Eu acho um erro, né, nessa legislação da agricultura familiar, né? O agricultor familiar parece que não pode gerar muito emprego e ganhar dinheiro, não, porque depois ele é desqualificado como agricultor familiar. Muito esquisito isso, né? Mas é a lei, né? Aí mostrando, inclusive, do meu mestrado, né? O tinocão, o biofertilizante. Eu fiz o tinocão no mestrado e não pude utilizar. Essa foto é só ilustrativa aí aplicando, tá? Não pude porque o experimento não poderia dar o objetivo, que eram os 8 compostos orgânicos. Esse aí ficou de enfeite, esse biofertilizante. Quer dizer, a Epamig utilizou para outros fins. Isso é só para ilustrar. Essa propriedade não, já usa biofertilizante para a produção de milho verde em grande escala. Então, são lotes, né, plantados toda semana. Você planta lá 1 hectare essa semana, 1 hectare na outra semana, mas olha a trabalheira. Isso aí hoje ainda é julgado manualmente. Nós estamos agora trabalhando, começando a instalar uma biofábrica para fazer a coada e aplicação via fertirrigação. Vai ter que mudar o sistema de irrigação, nós vamos ter que trabalhar com gotejamento, graças a Deus, né? Menor consumo de água, porque ele usa ainda microaspersão, alto consumo de água, principalmente na época do plantio. Aí vocês estão vendo, inclusive, uma propriedade usando microaspersão em Funilândia, aplicação aí correta do biofertilizante, sem encostar nas folhas, tá? Nas dosagens que a gente recomenda, né? Pouco biofertilizante no início, 100 ml por planta, e depois você vai aumentando a ponto de chegar 1 litro, né, de biofertilizante por metro, aí, desculpa, por planta. São 2 aplicações só, uma pouquinha e a outra com a planta no início, né, com 30 dias de nascimento no milho. Isso aí é grosseiramente mostrando para vocês, aproximadamente 30 dias. Vocês estão vendo que essa foto é ilustrativa, tá? Eu pedi para ele aplicar lá para tirar uma foto. Na verdade, esse milho aí não estava ainda com 30 dias, quando ele estava aplicando. E depois a gente faz a segunda aplicação com milho com 60 dias, e não se aplica mais. E o grande desafio do milho orgânico, como qualquer cultura orgânica, é o manejo do mato. É o grande desafio. Ou você faz a roçada costal, né? Ou você faz a roçada manual, ou utilizando aí cavalo, entrando com cultivador no meio. Não temos herbicida orgânico, por enquanto. Está aí a coada, né? O agricultor familiar no sul de Minas já coando o biofertilizante e fazendo a fertirrigação no tomateiro. Sensacional, sensacional. É por aí, nós temos que começar a otimizar, né? Quem está focando aí a otimização do sistema, no final aí gerando mais lucro, menos trabalho, tem que começar a usar a criatividade e a inteligência. Aí a receita de um biofertilizante, no caso do tinocão. Aí o chorume de humus de minhoca, sensacional, adubo de cobertura. Estamos em Capim Branco de novo, numa propriedade hoje de 30 e poucos hectares já de orgânico. Também começou com uma área pequena, hoje gerando mais de 20 empregos, né, na fazenda. Comercialização pela internet. Uma loucura, essa fazenda é muito interessante. E esses produtores todos utilizam, quase todos utilizam os bioinsumos, né? Inclusive, essa propriedade aqui já tem uma biofábrica que eu vou mostrar para vocês já já. Controle biológico e produção de bioinsumos. Isso está na moda, gente, está em alta. Nós estamos aí com a lei de bioinsumos já em plena evidência, funcionando e incentivado pelo atual governo. Uma ministra muito empolgada com isso também, né? Bastante empolgada. Você vê uma ministra empolgada com os produtos biológicos, isso é muito agradável, muito gostoso ver isso, né? Bom, vamos lá. Como é que nós temos feito aqui em Minas Gerais, né, nós da Ematerra, incentivando aí as biofábricas? Nós temos desde as coisas mais simples, que é a produção de EM4 através de telhas, né, utilizando arroz, ou pode ser bambu, pode ser até plástico, pode ser até uma calha de tubo de PVC. Isso vai
mofar na mata, você vai selecionar. Esse aí, por exemplo, dessa foto, nada descartável, né? Vocês poderiam falar, mas eu estou vendo esporulações escuras aí. Essas esporulações aí, essas cepas mais escuras, são verdes escuras, de coloração verde. Geralmente, o verde escuro é o tricoderma, que é um excelente fungicida de solo. Então, não é para eliminar todos os fungos e bactérias de coloração escura, não, tá? Os de coloração negra e marrom e cinza escuro, sim. De colorações verde escura, não. Bege, amarelo, azul, não. Então, pegamos esses fungos e, não que eu falo assim, não eliminamos, aproveitamos. Vocês vão colocar esse material dentro de bombonas plásticas, né, iguais a essa aí, e fazer o fermentado biológico para estarem utilizando no futuro no solo e nas plantas, para controle de pragas e doenças. E no solo, para controle de doenças. Aí, em bambu, né, em combos de bambu. Eu também aprendi, né, no final da década de 90 com os japoneses, né, em fazer a coleta de micro-organismos utilizando o bambu. Parece que realmente é o melhor material. E a moita de bambu, né, interessante isso, você colocar o arroz para mofar, não só na mata, mas coloca dentro de uma moita de bambu para vocês verem que surpresa agradável vocês vão ter depois de 7, 10, talvez 15 dias. Esse arroz fica na mata de 7 a 15 dias, depende da época do ano. E aí vocês vão pegar esse arroz e colocar em bombonas, seja, né, bombonas simples, igual a essa aí, do Balu, né, em capim branco, seja essa aí se não me engano, esse rapaz é o funcionário do Zé, né, o Antônio. O Zé é um grande amigo em Rio Preto. Fermentados biológicos, sensacionais, altamente rico em vida e bem feito, né, gente? Vocês estão vendo a coloração dele, suave, né, uma coloração com cheiro, né, de alambique. É isso que é uma boa multiplicação de micro-organismos, né? No caso aí do EM4. Já nós vamos falar dos específicos. E está aí a receita, né, de como fazer a coleta de micro-organismos e como multiplicá-los. Isso está escrito também, né? E o resultado está aí. As propriedades que utilizam os micro-organismos, o resultado, essa lavoura maior que vocês estão vendo é de tomate mesmo, né? De tomate crioulo, semente crioula, né? A gente trabalha muito com sementes crioulas. É um tomate altamente produtivo na nossa região e a gente vem mandando pelo correio para as comunidades rurais, já foi até para o Amazonas, né? Crioulos, tomate seriguela, eu acho que muitos conhecem aí. Parece muito com grape, só que ele é maior. E entramos aí na biofábrica para multiplicação de micro-organismos específicos. Isso aí está nos demandando muito estudo, né? Graças a Deus a gente não para de estudar. Já a gente está aposentando, a gente não para de estudar, não. Eu estou nessa agora. Eu enfiei minha cara nesse trem aí e estou começando a aprender. Não sou bom nisso, não. Então, essa é uma biofábrica lá naquela propriedade que eu falei para vocês. Consultoria do Guilherme. Era para ter colocado aqui o nome dele, né? Antes de ontem nós fizemos até como se fosse uma live, né? O Guilherme é um jovem, né, consultor, e ele vem dando assistência aí para o Lucas, que vocês estão vendo de boné. Vocês estão vendo a menina de costas aí, é uma pesquisadora da Ipamiga, Juliana. Então, nós temos um grupo em Minas Gerais de pessoas apaixonadas pela temática. E a gente vem divulgando e treinando. Então, hoje, os nossos reatores são os mais simples possíveis. Os melhores são de inox? Sim. Mas o agricultor familiar não tem dinheiro para ficar comprando coisa inox. A gente tem que ter muito pé no chão, muita consciência na hora de estar instalando as biofábricas, tá? Muita higiene, muito material de origem, né? Cepas de origem boa, né? Idôneas, de empresas idôneas, de preferências da Embrapa. A Embrapa chama cepas públicas. Então, distribui, por exemplo, BT, Bacillus thuringiensis. Ele te manda de graça, né? Mas você tem que fazer uma parceria com a Embrapa. Mas esse produtor está comprando as cepas, né? Compra nas casas de produtos agropecuários lá, a Bovéria baciana, o Tricoderma, o Bacillus thuringiensis, o Bacillus subtilis, né? E faz a multiplicação. Aí você é dono do seu negócio. Você não compra mais na casa de produtos agropecuários. Você produz o seu micro-organismos específico para utilização para determinada praga ou doença. Cada micro-organismo desse aí vai estar atuando em um inseto ou em uma doença, né? Aí as técnicas, né, gente? A gente está ensinando a montar passo a passo, né? Então tá aí, ó. Tubulação furada para ter uma aeração melhor. Essa foto no canto direito é o aerador, né, comprado, não é barato, R$ 1.400. Vocês podem adaptar a um aerador mais barato, até uma bomba, tá? Uma motobomba de meio cavalo, até bomba Nauger, né? Se você conseguir adaptar ela, né, dá para fazer a aeração forçada. Tem que ter aeração, gente. Não dá para trabalhar com biofábrica sem aeração. Essa aqui é muito artesanal, né? Essa aqui é muito artesanal.
tudo bem, tem que aerar todo dia, tem que chacoalhar isso todo dia. Agora, aqui, o rapaz, ele tem uma área enorme para ser utilizada, ele já otimizou, ele gastou aí 2, 3 mil reais, tirando o motorzinho da conta, aí pula para 4.500, 5 mil. Uma biofábrica dessa aí fica sem a estrutura física, né? Você tem que ter o quarto, inclusive com fogo, de preferência com fogo, de preferência pintado de branco. Nós temos algumas biofábricas que não são pintadas de branco e vem funcionando também, mas é muita higiene, né? Água limpa, água pura, pH neutro, tem que medir o pH, tem que ter o pHmetro, senão você não consegue. Tem toda uma tecnologia de produção, né, dos micro-organismos. E tem uma dieta. Cada micro-organismo deveria ter uma dieta. Então, nós estamos seguindo uma dieta quase que única, tá? Me desculpem os pesquisadores, os professores, mas a gente está tentando otimizar o sistema para o produtor, facilitar para ele. Nós estamos seguindo mais ou menos essa receita aí. No lugar da levedura, colocar 1% de soja, 1% de farelo de soja, 1% de farelo de milho. Beleza. Mas temos que manter o açúcar demerara ou melaço. E temos que manter uma fonte de micronutrientes, que é o sal mineral. Estou fazendo propaganda aqui do produto aí, né? Eu nem escrevi isso, mas é um sal mineral rico, né? Bom sal mineral rico em micronutrientes. Já tem produtor trabalhando, vários produtores trabalhando com 0,5% de fosbólise ou de sais minerais. Eu tenho mania de falar e escrever, né? Fosbólise, eu tenho que tirar isso e parar com isso. Bom, aí está a nossa receita. Se você escutar um outro consultor, um outro pesquisador, um outro especialista, que nós não somos especialistas, nós somos alunos dessa turma, nós estamos aprendendo com a pesquisa, vocês vão ver coisas diferentes. Nós estamos tentando chegar a uma receita básica, já falei para vocês, para otimizar, que é essa aí, tá? 5% de micro-organismos, você comprou, no máximo 5% da cepa lá original, que é mais pura mesmo, né? Esperamos que seja de boa procedência, né? Deixamos fermentando, aerando e fermentando durante 4, 5 dias, quando for fungos, e no máximo 48 horas para bactérias. Algumas bactérias são problemáticas, a exemplo do Bacillus subtilis, que é problemático no seguinte, você vai ter muita espuma, e para usar aquele, parece um espalhante adesivo, né? Para diminuir o anti-espumante. É muito caro, né? Então nós vamos tentar aí, então nós estamos desligando e ligando para produzir Bacillus subtilis, a gente está deixando meia hora, 40 minutos ligado, aí começa a dar muita espuma, desliga, 15 minutos desligado. Então tem que ter um timerzinho, liga e desliga, para não ter que comprar um produto que é caro, né? Caro assim, é caro para comprar, mas na hora de aplicar não é caro não, porque são gotinhas só que jogam para tirar a espuma, são poucas, mas o produtor assusta na hora que vê um produto de 100, 200, 300 reais o litro, né? Então, a gente está tentando diminuir custo, né? Se a gente vai ter sucesso, é outra história. Qual é o melhor reator, né? Desculpa estar falando para vocês, né? Um pouquinho de biofábrica, que não dá para falar mais de sustentabilidade em produção rural, seja do tamanho da produção, do grande produtor, se a gente não começar a trabalhar com as biofábricas, tá, gente? Me desculpem, está gastando um bom tempo aqui nessa tecnologia sensacional e barata, que são as biofábricas. Então, tá aí os reatores, né? Para mim, o melhor é o que tem a custo menor. Esse da caixa d'água aí é um dos mais baratos que tem, a tecnologia do nosso colega Raul, que aprendeu com o pessoal de São Paulo, né? Inclusive, essas fotos são de ontem, vocês estão inaugurando aí a oficina que ele fez ontem com um agricultor familiar lá em Pouso Alegre, né? Aí agora a gente pula, eu prometi para vocês, uma propriedade de grande porte. Nós estamos em Goiás, uma propriedade de um mineiro, grande amigo nosso, pesquisador da IPAMI, Zé Mário Lobo, em que ele é um grande produtor de soja e milho. Olha o tamanho, isso é uma foto de um campo da biofábrica dele. Esse galpão é enorme, e 200 mil, 300 mil litros de biofertilizante, tá? Para estar pulverizando a soja e o milho. Olha que coisa bacana, nós estamos falando de produção de 2.000 hectares de soja e milho, né? Utilizando pós de rocha e biofertilizante. Está aí a propriedade do Zé Mário Lobo, né? Vocês terem conhecimento de onde ele está inserido, né? Podem ir visitar, ele recebe visitas, ele está sendo referência na região, né? Não, nem todos os produtores seguem o que ele faz, ele é um apaixonado pela agroecologia, então ele está fazendo acontecer. O gargalo dele ainda, que ele sonha, né? Gargalo que eu falo é o desafio, que ele sonha. Não é gargalo, não, falei errado. O desafio dele, ele sonha em tirar os herbicidas. Ele ainda não tirou os herbicidas, conseguiu. Ou os adubos sintéticos e os agrotóxicos, ele, ora, diminuiu bastante, ora, em alguns pontos, né, de maior
maior fertilidade, ele já eliminou o uso de adubos sintéticos e de fungicidas e inseticidas, utilizando os biológicos. São fotos reais da propriedade, inclusive do solo dele. Essas fotos ele me mandou. Tinoco, vou mandar para você agora. Eu estou aqui, ó. E mandou. Ele estava na propriedade, né, no dia que eu liguei para ele. Inclusive, ele está licenciado, está fazendo doutorado, ele está afastado da Ipamina. Ele está morando em São Paulo, mas a propriedade é em Goiás. Ele vive hoje da soja e do milho. Mais da soja e do milho do que da pesquisa. E o faturamento aumentou muito, segundo ele. Vamos, então, sair das biofábricas e vamos para uma outra, né? Não estamos saindo muito, não. Vocês estão com problema de nematóide, uma técnica muito simples, tuticoide. Usem terra de barranco enriquecida com melaço e maisena. Inoculem o EM4. O resultado é isso aí que vocês estão vendo. Parece um composto, mas não é composto. Isso é terra mofada. Essa terra mofada você coloca nos sulcos de plantio ou nos canteiros, para estar combatendo os nematóides, ok? É a técnica do tuticoide. Nada mais é do que uma purificação dos micro-organismos, né? Você tem uma coletânea de micro-organismos aí. Acredito que muitos tricodermas da vida estão nessa história aí, dentro dessa terra, né? A coloração não aparece aí, né? Nessa casca, né? Ele fica impregnado dentro do barranco. Aí nós desbarrancamos para tirar. São vários micro-organismos, né, gente, nessa terra. Aí a receita, né? E vamos para as principais caudas, né? Dentro desse manejo, né? Dos sistemas produtivos. Né? Então, as pragas e as doenças chegaram, é só o controle biológico que funciona? Não. Nós temos várias caudas eficazes e é do conhecimento da grande maioria de vocês. Cauda bordaleza, sulfocálcica, extrato de mamona associado a óleo de soja com detergente neutro, são caudas extremamente baratas e eficientes. Ontem eu estava conversando são 13 irmãos, eles estão fazendo o extrato, eles aprenderam numa oficina, acredito que tem até foto da oficina, há uns 5 anos atrás, ou 6 anos, e hoje eles fazem em grande escala esses extratos, e principalmente o extrato de pimenta do reino, pimenta malagueta, traindo os princípios ativos com álcool e água. Ele falou que não está usando praticamente mais nenhum inseticida, né? Eu estou falando de produtores de goiaba, produtores de uva, vocês vão conhecer a propriedade, produtores de pocã, são 13 irmãos na mesma propriedade. E muita cauda sufocálcica, eles usam muito essa laranja aí, a cauda sufocálcica, a base de enxofre. A cauda viçosa, cuidado com o pH, cuidado com a cauda bordaleza e cauda viçosa, cuidado. Cal vencida é veneno para a planta. Não abaixe o pH, você vai sapecar a planta. Cal não pode ser vencida, tem que ser cal boa. Tá aí uma oficina, né? Da Prozemos, foi um dia de campo, uma oficina, um seminário, né? De agroecologia. A gente vai para a parte prática, sai da teoria e vai para a parte prática. Geralmente são 2, 3 dias de evento. Mas essa fazenda aí, desses 3 irmãos, eles utilizam tambores de 200. Eles fazem em grande quantidade, né? Então, nós fizemos nesse dia aí 200 litros de calda sulfocálcica. Ele aproveitou, né, o Tinoco aí, que está palestrando e fazendo a prática, para fazer os 200 litros, né? Que a propriedade gasta muita calda sulfocálcica. Eles são produtores de uva sem agrotóxico, né? Uva SAT. Aí uma agricultura familiar utilizando uma lata menor, né? Essa é uma lata... Tem que ser um ambiente aberto, tá, gente? Vocês estão vendo que a sulfocálcica é ambiente aberto, né? E realmente o enxofre, ele é bem, eu acredito, é tóxico. Então, usar máscara, né? E a gente estava também na pandemia, essa foto é bem recente, tem que usar máscara mesmo, né? Aqui eu não estou usando máscara. Aliás, estou com a máscara, mas está no queixo. Mas eu estou longe do tambor, não estou perto do tambor, não, tá? Bom, vamos lá. Aí escrevemos sobre isso, tem uns cards aí, né? Os potes, não sei como é que fala. E tá aí as receitinhas. Nós estamos misturando a calda sulfocálcica com detergente e óleo de soja. 3 em 1. E colocando uma pitada de sal para controle de cochonilha e ácaros e cítrus. Excelente alternativa para o agricultor, né? Para o fruticultor de cítrus. Controle de cochonilha e ácaros. Fumagina, gente, está acabando também, né? Um dos fatores aí, vamos chamar assim, um dos gargalos da citricultura aí, é a fumagina. Então, nós temos que combater o ácaro e a cochonilha. Principalmente o ácaro, mentira, principalmente a cochonilha, né? Que causa a fumagina. O ácaro causa é a queda dos frutos, que a fruta fica toda pintada, né? E cai antes de amadurecer, que é o ácaro da leprose. Mas, vocês estão vendo, essa calda, detergente com óleo e sulfocálcico com sal, está sendo uma baita ferramenta, tá? Sem sal a gente usa na olericultura. Essa calda sem o sal a gente usa em hortas. Na fruticultura a gente põe o sal, porque aí vai grudar, né? Vira uma cola e o sal vai desidratar o inseto. A babosa, excelente inseticida e fungicida, nós estamos colocando, e essa babosa é só ilustrativa. A melhor babosa não é essa, é aquela
arborescentes, né? Arborenses, aí eu não sei falar o nome lá. Aquela aloe mais verde escura, menos carne, essa aí é a aloe mais comum, mas também é eficiente. Inclusive, nós estamos usando na pecuária, que já vou falar para você. Então, a gente macera ou bate no liquidificador e dilui em água e pulveriza as plantas. E tem o óleo de ninho, né? Tem a calda do ninho, e tem a cauda da mamona. Essas folhas da mamona eu estou colocando aí para vocês já começarem a ter costume de trabalhar com a mamona. Excelente, é rica em ricina, é um fungicida de primeiro mundo. A gente, inclusive, controla formigas cortadeiras com extrato da folha de mamona. Aí a gente escreve, né? Igual eu já falei aí, calda de pimenta do reino com alho, né? Para controlar insetos, aqueles besourinhos que picam as folhas, né? Das hortaliças, né? Os gorgulhos na goiabeira, nós estamos controlando com isso aí, ó. Aí os produtores, eu tenho que mostrar a cara dos produtores, né? Que seguem isso. O Lucas, de novo, né? Lá no fundo, um mar de flores amarelas fazendo adubação verde. E esse é o tomate siriguela. É daí, dessa propriedade e outras mais, que a gente tira a semente para divulgar, para estar divulgando para o Brasil inteiro, para estar distribuindo mesmo para os produtores. A gente manda um pouquinho pelo correio para os produtores, né? Para eles ficarem donos dessa semente e nunca mais comprarem sementes caras, né? Que semente de tomate é muito cara. Aí a propriedade ecológica de fruticultura, utilizando muito dessas caudas, né? Essa aí é a foto da propriedade lá, da uva, né? Dos viticultores que eu falei para vocês, dos irmãos, Branquinho, né? Família Branquinho. Um deles é técnico da Emater. Olha que coincidência. O menino passou no concurso da Emater. Ele hoje é coordenador de agroecologia da Emater de Divinópolis. É uma grande área de produção de uva, né? E eles utilizam aí as caudas roçadas, não estão utilizando mais herbicida e utilizando o organo mineral na produção. Sistema agroflorestais, nós vamos passar rapidamente, nós estamos ficando apaixonados com isso, são 6, 7 anos, né? Isso é muito novo para nós aqui em Minas Gerais, pelo menos para nós da Emater, né? Quem trabalhava isso na Emater eram pouquíssimos técnicos no passado, hoje muitos já trabalhando, muitos não, alguns trabalhando, a coisa lá vai tomando conta aos pouquinhos, uma unidade aqui, outra ali, uma colar, e quem começa não para mais, né? Não para mais. Mas começamos a alterar, né, o sistema do Ernest, alargar, né, as ruas, trabalhar com 12, 15 metros de distância para que o sol entre mais e para otimizar a produção. E também utilizando as caudas e os produtos biológicos que nós já falamos para vocês. Nós temos que ter produtividade e lucro no final da história. Moranguinho, eu tenho mais fotos de SAF mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais de SAF, mas muito rápido. A gente tem um curso de sistema agroflorestal e eu trouxe parte do curso aqui para vocês. Seguimos muita pesquisa, né, gente? Sempre, tudo isso que a gente vem falando, nós temos uma parceria com a Epagre, com a Pesagro do Rio, a gente consulta muito o pessoal da Pesagro, mas principalmente a Epamig e a Embrapa aqui em Minas Gerais. E essa foto, inclusive, é na Epamig, um experimento de morango orgânico, e a gente tem culpa do cartório disso aí. Nós começamos, eu fiz parte do projeto, né, de pesquisa, como extensionista, convidado, né? Começamos em 2004, 2005, né? E virou o que vocês estão vendo aí, né? Muitos produtores, nós estamos aí em Senador Amaral, o Raul, que está colhendo morango aí de azul, de camisa azul, o Raul Maria Cássia é uma referência em bioinsumos, controle biológico hoje no regional, né? Aquelas fotos que eu mandei lá da oficina, daquelas caixas, né, que ele mandou ontem, são deles, ele que mandou, só ele estava lá ontem, ele que ensinou os produtores, um entusiasta, né, da agricultura biológica, policultivo sempre, plantio direto, repetitivo, aí, fotos repetitivas, aí o sistema agroflorestal. Então, aí que é consultor também, que eu falei que teve um dia que ele viajou, né, ficou 5 dias fora, esse cara é uma sumidade, blusa listrada, né, o técnico de Emater, blusa vermelha. Tem que estar na veia, gente, a agroecologia tem que estar na veia. Esse menino produz muito, mas muito, produtividade elevada, ele é ávido por produtividade com qualidade, mas com tecnologia simples, né? E para isso a gente vem fazendo oficinas, né? Aprendemos muito com ele, né? Você vê aí, ó, 2016, né? Não tão antigo assim, e fomos fazendo unidades aí, né? Sempre estudando, né? Com ele, com o Lucas e com o Ernest, debatendo, conversando e mostrando aí como é que é o desenvolvimento, né? Como é que a coisa vai. E tem desenhos, né? A gente faz os desenhos. Nós temos uma unidade demonstrativa na Embrapa que já fechou, né? Não é demonstrativa. Virou uma floresta, hoje é uma floresta, né? Isso aí é um SAF para recuperação de área degradada. Uma coisa é SAF para áreas produtivas, outra coisa é SAF para áreas degradadas. Essa aí foi para recuperação de áreas degradadas. Este 2020, 2021, você só colhe banana nisso aí. Você não consegue colher uma alface, uma couve, uma cenoura.
porque o sistema já fechou. Os sistemas em áreas produtivas, a gente alarga as ruas, né? Aí uma foto só para mostrar o antes, né? E um ano depois. Menos de um ano depois, 10 meses depois. Olha que coisa maluca, né? 10 meses, tá, gente? Essas plantas, essas árvores maiores aí já estavam no sistema, tá? Já estavam na bananeira aí, que é o nosso termômetro, e o eucalipto também é o nosso termômetro aí. Aí um SAF, né? No Lucas, inclusive, essa, bem estabelecido aí, e com tecnologia, né? Com tecnologia. Muita palhada, muito biofertilizante, muitas caudas, muita pulverização. Então, não é somente plantar, tem muito cuidado, né? Muita poda. E aí, outras áreas, aí o Lucas, né? Olha aí, mandioca com morango, olha que coisa bacana, né? Você mostrar isso para um agrônomo convencional, vai chamar esse menino aí de maluco. Isso é sensacional, gente. Simplesmente sensacional. Ele está otimizando a área, utilizando o que há de melhor, né, de tecnologia orgânica e ecológica. Aí também, aí já estamos no Lucas, desculpa, em Capim Branco, no Marconi, aí na Vista Alegre, né, de novo, lá o Marconi, o Lucas, e aí produtores contaminados por agrotóxicos, a gente faz as visitas, mostra o outro lado da vida, né, produtores orgânicos, né? São produtores, também nós temos essas visitas técnicas, né, diversos públicos, né, inclusive produtores, também produtores aí, visitando produtores contaminados por agrotóxicos. Todos esses produtores, não dá para vocês verem na foto, né, a maioria dessa turma de Jequitibá aí, estavam com sangue contaminado por agrotóxicos. Aquela análise de sangue do acetilcolinesterase, não sei se no Rio de Janeiro vocês fazem. Algumas prefeituras fazem isso, tá? O órgão de saúde da prefeitura, onde a agricultura é muito intensiva no município, algumas prefeituras no Brasil utilizam esses testes de acetilcolinesterase, que é encaminhado, né, para tratamento médico, e nós da Emater entramos na questão tecnológica, né? Será que você não quer mudar a sua vida? Vamos visitar um produtor orgânico, vamos visitar um produtor que não usa agrotóxicos, ou um produtor que está em transição. Aí eles tiram as conclusões da vida e boa parte deles viram produtores orgânicos. Dessa turma, para vocês terem ideia aí, de Jequitibá, a grande maioria está utilizando as técnicas da agricultura biológica no seu sistema convencional de plantio. Aí fotos ilustrativas, aí é uma foto também de decisão na visita de grupo de produtores da região metropolitana de Belo Horizonte, né, tomadas de decisão. E aí vocês vendo, estamos trabalhando com soja orgânica, estamos trabalhando com milho crioulo, estamos trabalhando com leite orgânico. Para isso nós temos que produzir milho orgânico. Café orgânico, isso é tudo para ilustrar o que a gente já falou, né? Roçada, organomineral, pulverizações com caudas biológicas. Essa foto vocês estão inaugurando. O produtor me mandou ontem, ele vai começar a colher o café semana que vem. Essa maravilha de café no sul de Minas vai estar prevendo, esse menino aí está prevendo colher 50 a 60 toneladas por hectare. Quem é agrônomo sabe do que eu estou falando. Isso é loucura, gente. Um café ecológico, isso é loucura, é muita produtividade, e é um cara entusiasmado com as técnicas ecológicas, né? E o sonho dele um dia é produzir um café certificado, rastreado. Ele está no processo, né, de transição, e já ele ganha isso, se Deus quiser. Nunca fui na propriedade dele, nunca fui. Técnica virtual, né? Interessante isso. Um colega da Emater lá, é lógico, conhece muito ele. São muito bacana, né? Família muito bacana. Estamos aí em São Gonçalo do Sapucaí, numa associação sensacional, que é a APAS, que trabalha tanto o café SAT convencional quanto o orgânico. Tá? Estamos aí com o pessoal de Poço Fundo, as mulheres, né? E os maridos também agora, né? Agora não, os maridos que começaram junto com as mulheres se apoderaram aí também de áreas, implantando café e criaram o tal do café feminino. MOB quer dizer Mulheres Organizadas Buscando Independência. E Copfam é a Cooperativa dos Produtores e Agricultores Familiares de Poço Fundo e região. A Copfam hoje está no Orgânico Sul de Minas. É uma grande comunidade orgânica, agruparam uma associação maior, estão exportando café. Estão indo muito bem, obrigado. Mês que vem estou lá, padrinho de casamento. Não conheço essa turma, tá? Vou conhecer essa propriedade, inclusive, do dia do casamento lá, tá? Da menina. É gratificante demais ver um trabalho desse aí. Essa menina que está com as mãos abertas aí, né, gesticulando, é uma antiga colega nossa da Emater, saiu da Emater, uma grande perda, mas um grande ganho do Instituto Federal, né? Ela passou no concurso, e ela é uma entusiasta, uma das culpadas, né, na criação desse grupo de mulheres, e uma incentivadora, junto com a Emater local e com a Emater regional de Pouso Alegre, do crescimento da agricultura orgânica na região. Muita tecnologia aí, gente, muita técnica, muito biofertilizante, muita garra, né? A Regina e a Rosângela, que estão aí na foto, inaugurando a feira. Olha a lojinha que eles abriram, as mulheres,
A Copifam abriu, né? Uma lojinha de gastronomia, de produtos orgânicos, na beira da estrada, lá em Poço Fundo, né? Estarei lá daqui 3 semanas. Olha o grupo aí, né? O pessoal da Emater aí, agachado de chapéu, Luizinho, tem todo um grupo de pessoas, ou seja, nós estamos falando de sustentabilidade, eu queria mostrar com essas fotos, né? Com essas fotos de pessoas, que não dá para trabalhar mais sozinho. Eu acho que o caminho é organização comunitária, né? Associativismo, cooperativismo. Isso é um exemplo de uma cooperativa, de uma associação bem sucedida. Isso é um exemplo de cooperativa sustentável, né? Cooperativa que não só trabalha com cafés orgânicos, olha só que bacana, eles trabalham com cafés rastreados, cafés qualidade, os orgânicos também. Começaram com o orgânico e abriram o leque para outras linhas. E eu vou entrar agora rapidamente o tempo dentro, eu tenho que ser muito rápido, essa palestra é muito longa, a gente entra também na pecuária leiteira, a gente está dando treinamento em passeio rotacionado, não só o Voazan, tá, gente? Eu gosto muito do Voazan, porque o Voazan preconiza o não uso de adubo químico, então eu trabalho muito com orgânico, então eu acabo trabalhando com Voazan, só com bostagem. Então a vaca, ela defeca no local e você concentra muita vaca num local só, então você substitui, consegue, com o passar do tempo, substituir a adubação química, se for bem feito, né? Então, a gente faz o desenho, né? Segue toda a ciência lá e a técnica do Voazan, mas também levamos mão de coisas que para o Voazan pode não ser muito utilizado, a gente utiliza também no passeio rotacionado os biofertilizantes. Lavou o curral, fazemos os biofertilizantes e fazemos a aplicação no pasto, né? Substituindo o adubo químico aí. É sensacional isso. Estamos trabalhando com homeopatia em gado de leite e fitoterapia. Isso é um exemplo de produtor homeopata. Hoje ele é professor de homeopatia. Aliás, nós não sabemos nada de homeopatia. A gente vai aprender com esse cidadão lá, do lado de São João del Rei, Prados, cidade de Prados. Esse é o queijinho agroecológico dele, que ele sonha um dia em ser orgânico. Ele não é orgânico, ele compra, ele tem que comprar, ele não tem área para plantio e a silagem que ele compra não é orgânica. Para ser produtor de leite orgânico, a silagem tem que ser orgânica, né? São várias premissas, né? Mas isso é sensacional, né, gente? É um queijo delicioso, maravilhoso, um mercado garantido. Ele vende o queijo dele com agregação de valor, tá? Vocês não têm a menor dúvida disso. Essa menina sonha em ganhar o selo de orgânico um dia, vai ganhar o selo de orgânico. A pandemia atrapalhou, né, nosso trabalho com ela em Medeiros. Já temos leite, alguns produtores de leite orgânico em Minas Gerais certificados. Esse aí manda para Danone, né, o Danoninho orgânico. O que esse povo utiliza, né? Nós estamos falando de sustentabilidade e acredito que isso sirva para qualquer pecuária, tá? Então, com o pé no chão, né, gente? Tem que ter um acompanhamento técnico. Então, controle de carrapato e vermes, tanto ecto quanto endoparasitas. Babosa, não essa, é a babosa arborensis. É essa de verde escura com menos polpa. 50 gramas de manhã, 50 gramas à tarde, né? Isso aí é a ciência nos sinalizando, a Mara Salfit, né, médica veterinária do Rio Grande do Sul, da Emater, com muitos anos de experiência, né, e já escrito trabalho científico, para controle de mamite, gente. Mamite, mastite clínica e subclínica. Folha de bananeira, isso é babosa, 50 gramas de manhã, 50 gramas à tarde, durante 10 dias, no máximo 10 dias. Vaca em tratamento, separado do rebanho. O NIM, né, e o cinamombo para controle de carrapato. Pulverizações, né, para controle e queda de carrapato. Tá aí a babosa, a receitinha, não é essa babosa, pode usar ela, mas a eficiência não é a mesma. Daí o resultado, produtores que fazem oficina com a gente mandam fotos do celular dele, né, você vê que a foto não é muito boa, né? Tinoco do céu, que trem bacana, estou dando a babosa aqui e está colocando tudo para fora, quer dizer, quenta o sangue da vaca e bota tudo para fora, né, gente? Então, fecha os abscessos, fecha o furúnculo e fecha a mamite, libera, vai saindo pus e vai secando, né? É um bactericida, né, gente? A babosa é um bactericida. Sendo o 5º dia, ela já ficou assim, impressionada, ela mandou as fotos. Ela falou assim, já está tratado. Então, nós estamos chegando aí 5º, 6º, 7º dia. É até 10 dias, não quer dizer que tem que ir até o 10º dia, não. 7 dias já está pronto. Saio das vacas, volto para o controle biológico, né? O controle biológico, gente, nós temos um treinamento, né, junto com a Embrapa, já fizemos 3 cursos em 2017, 2019, interrompemos, né, com a pandemia. Infelizmente, interrompemos. O curso é muito técnico, é muito legal, né? O tricograma todos aí devem conhecer, né? Ele ovoposita e controla as brocas. A gente libera isso nas tomateiros, né? Nas lavouras de milho, né? Para controlar a lagarta do cartucho do milho. Os ovos, né? Da mariposa, né, gente? É os ovos. Ele bota o ovo, igual vocês estão vendo no desenho aí, no ovo da mariposa. E vai virar um novo maribondinho, né? Ao invés de nascer uma lagarta, uma broca, vai nascer um maribondinho, né? Depois de 8, 9 dias. E aí fotos ilustrativas da espodóptera, da licoverpa, são pragas mesmo no milho, e
esse cidadão aqui controla muito bem, obrigado, viu? Liberação semanal, né? Semanal. Não é uma liberação só de inseto, não. E está tomando conta do nosso tomate, né, gente? E isso é um problemaço que vocês têm aí no Rio de Janeiro. E nada melhor do que vocês controlarem com tricograma, tá ok? Obviamente vocês já sabem disso. Nós estamos liberando óreos para controle de trips, né, de tomate e outras culturas mais. Alface aqui está, não sei como é que está na região de vocês. Alface aqui, nossa, tomou conta. O trips tomou conta. Tomou conta, os agrotóxicos não estão resolvendo, né, ou os defensivos, né, tem produtores, técnicos que não gostam de falar a palavra agrotóxico. Aqui em Minas Gerais nós falamos agrotóxicos, que a lei estadual nos fala e nos chama para falar a palavra agrotóxico. São produtos químicos que não estão resolvendo o problema do trips. Deve conhecer o trips, né? Acaba com a lavoura. Então a gente está liberando o óreos. Sucesso, sucesso, sucesso. É muito bacana o efeito. A Bovéria baciana, isso é um inseto, liberação de inseto. Um micro percevejo, okay? Criado em laboratório. E a gente também pulveriza, não é só o óreos que faz milagre, não. Nós pulverizamos com Bovéria baciana. Esse micro-organismo Bovéria baciana faz um verdadeiro estrago, no bom sentido, no trips. Aí, para conhecer, né, será que o mundo faz isso? Eu tive o grande prazer de fazer uma viagem técnica internacional. Fomos lá para a Espanha, né, há poucos anos atrás, né, e visitamos os produtores que não usam agrotóxicos ou usam muito pouco agrotóxicos. O controle biológico é uma realidade e lá o rastreamento. Lá a estabilidade, meio ambiente e rastreamento. Então, o rastreamento é de agrotóxico. É exigência dos supermercados, dos compradores, a análise de todos os lotes. Quem banca isso? A cooperativa. Eles estão trabalhando em cooperativismo. Eles têm laboratório da cooperativa, terceirizado, desculpa, presta serviço para a cooperativa. A cooperativa banca as análises de resíduos de agrotóxicos. 110 princípios ativos, em média, que eles analisam nas culturas do tomate, pimentão, brócolis, couve-flor, etc. É uma loucura, né, gente? E a gente foi lá visitar as biofábricas. Eles utilizam lá os micro-organismos e os insetos. Lá tem biofábricas gigantescas na Espanha, no sul da Espanha, a região de Almeria. É a região maior produtora de hortaliças e frutas, tá, gente? Fruticultura e olericultura. E chegamos lá, deparamos com esse jornal. Veja que coisa bacana, né? Escolheram a cidade de Almeria em 2019, se não me engano, para sediar o Encontro de Agricultura Sustentável. E vou fechar aqui a minha palestra de sustentabilidade e agroecologia, que sem dinheiro não há sustentabilidade. Nós temos que ter mercado, gente. E a Emater vem inaugurando muitos mercados, muitas feiras e fechando negócio com supermercados. Nós estamos diretamente participando de negociatas, né, com gerentes de supermercados e lojas especializadas. Esse produtor aí, que vocês estão, essa produtora, essa menina, está dentro de uma loja dela, da família dela, né? Que coisa bacana. Eram agricultores familiares e abriram um supermercado, né, de loja, uma loja especializada em produtos orgânicos, que são produtores orgânicos. Olha que coisa bacana. Não são mais agricultores familiares, não precisa nem falar, né? São empresários rurais, né? Eles não gostam que fale esse nome, realmente é um nome. São produtores rurais que têm uma renda acima da média e são donos de um supermercado. Eles produzem e vendem. E também compram muita coisa para revender, né? Aí uma propriedade orgânica em Fumilândia, aí uma loja, inclusive, envolvendo familiares, né? Nós estamos, gente, numa verdadeira, não sei se vocês aí no Rio estão vivendo isso, nós estamos vivenciando um crescimento enorme de lojas virtuais. A venda pela internet é uma loucura. O crescimento da agricultura orgânica em Minas Gerais durante a pandemia foi no mínimo de 30%, 20%, 30%, 40%. Nós não sabemos dimensionar. Produtores que tinham 3 hectares passaram para 5, 6 hectares. Eu não posso atrever que cresceu 100%. Em alguns municípios cresceu 100% a área de cultivo, o aumento das áreas de cultivo. Mas as vendas pela internet, né, cresceram demais. Inclusive na minha família hoje, né, sobrinhos vendendo pela internet. O orgânico do Chico aí meus sobrinhos, né? Isso aí são produtores vendendo, né? Vendendo já também direto para o consumidor. Delivery, produtor com banca de verdura, né? Chique, eu acho até chique esse trem, né? Agricultor familiar fazendo as bancas diferenciadas, né? Feiras livres em Belo Horizonte, feiras livres no interior de Minas Gerais. Essa da UFMG é sensacional. Eu acredito que isso é até inspirador. Nós mostramos isso em Uberlândia, o professor lá adorou essa ideia, né? A UFO, né? Acho que é UFO lá, né? Abriam dentro do campus, né, uma feira livre de orgânicos e de produtos agroecológicos, às vezes não certificados, né, como orgânicos,
produtos da agricultura familiar, né? Pães, doces, geleias, tem de tudo nessa feira. E um movimento maluco, vocês não têm ideia do que é essa feira em Belo Horizonte, né? De produtos da agricultura familiar e também de produtos da agricultura não familiar. E o sonho de todo produtor, né, nosso aqui, né, dentro do foco da sustentabilidade, é o rastreamento. Nós temos um programa aqui com foco na sustentabilidade, no rastreamento. O programa chama Certifica Minas. Esse Certifica Minas é um dos programas prioritários do governo de Minas Gerais. Não sei se vocês conhecem, é um programa coordenado pela Secretaria da Agricultura e suas vinculadas, IMA e Emater. O IMA certifica, a Emater dá assistência. Nós temos vários selos, eu estou fazendo propaganda aqui do que eu trabalho. Eu trabalho nessa linha do orgânico e do sem agrotóxico, que é o SAT. Parece que é o único estado do Brasil que certifica, não, são dois, o único estado do Brasil que o estado certifica gratuitamente, tanto o SAT quanto o orgânico, é em Minas Gerais. O Instituto Mineiro de Agropecuária, junto com a Emater, dando assistência técnica, não cobra, não tem custo para o produtor ser assistido, orientado, faz o preenchimento do checklist. Nós vamos ter, inclusive, quinta e sexta-feira da semana que vem, um treinamento para dezenas de técnicos, né, do estado inteiro, não só da Emater, nessa temática aí de certificação e preenchimento de papelada, né, que é o checklist. Vou encerrar, né, estou encerrando, né, e abrir aí para perguntas com essa menina, essa Maria. Isso é um exemplo. Aliás, eu faço uma homenagem para ela e para esse rapaz, um irmão que eu tenho na Emater, que infelizmente foi acometido por uma tragédia essa semana passada, com a perda da mãe e do irmão pelo Covid na mesma semana. Então fica a minha homenagem ao Wagner. Perfeito, Fernando. Fiquei sem voz. Minha homenagem às mulheres da Copfam, estaremos aí dia 19, casando uma delas, né? E nossos grandes parceiros. Não há sustentabilidade sem parceria, gente. Não há. É muita gente na nossa parceria aqui. Principalmente os órgãos de ensino e de pesquisa. E a minha homenagem ao Instituto Federal. E olha que seminário bacana antes da pandemia, né? Que coisa, né? Encontro de mulheres, a temática principal, desenvolvimento sustentável. Essa mulherada aí dos sem agrotóxicos, sustentável, encheram o auditório, foram 950 mulheres nesse encontro maravilhoso no sul de Minas. Um abraço para vocês aí e vamos aí para as perguntas, né? O debate, espero que eu tenha sido claro aí dentro da temática. Tá? Muito obrigado aí novamente pelo convite. Perfeito, Fernando, obrigado. Eu queria perguntar para o senhor sobre gongocompostagem. A gente estava tendo até uma palestra essa semana que a professora mencionou sobre isso e disse que pode ser uma tendência, né, o uso de gongolo para produção de insumo para uso na agricultura orgânica. O senhor já ouviu falar, sabe como que está hoje? O que é? Eu não entendi. A compostagem à base de quê? Gongolo. Não conheço, não. Não conhece? Não, perfeito. Conheço. Quem desenvolve um trabalho desse é a Rural, a Universidade Federal Rural. Mas eu acho que está bem na área da pesquisa ainda. Que legal. Vou dar uma estudada aqui, anotei aqui, vou entrar no Google. Congolo. Congolo aí, Bruno Bernardo também colocou. A professora Dirlane perguntou se você já viu alguma aplicação em campo dos sucos fermentados da agricultura natural coreana. Não, nunca. Bem não, professora. Nunca. Já ouvi falar, nunca vi a aplicação e o efeito da aplicação. Tinoco, acho que você conhece o gongolo como o piolho de cobra. Ah, tá. O piolho de cobra, que legal. Conheço demais. O piolho de cobra é considerado, inclusive, em alguns ambientes, até praga, né? O piolho de cobra. E agora vocês estão fazendo o que com ele aí agora? Qual que é a técnica? Conta para nós, Gelane. Eu também não estava sabendo o uso do gongolo, não. Porque isso vai dar muito trabalho, sair catando isso, mas é interessante, né? É interessante você sair catando, mas para fazer um volume disso aí, tem que ter volume, né? Para ter resultados. Eu acredito que tem que ter volume, não sei. Eu não tenho a menor ideia de como é que funciona isso. Ouvi de trabalhos da mosca soldado negra para compostagem. Você já ouviu dela? Como? Aquela mosca soldado negra tem sido utilizada em compostagem. Parece que ela reduz metais pesados. Tem sido utilizada em ração. Não doida para trabalhar com ela. Os nossos produtores aqui, nós estamos ainda assim, bem, não sei se eu posso falar, bem, talvez um pouco desatualizados. Nossos compostos orgânicos aqui são todos 100%, não vou nem falar 90%, a maioria à base de capim picado e restos culturais e esterco.
A turma continua, né, do que era, nós começamos há 30 anos atrás aqui a ensinar, né, estou com 26 anos, desculpa, 30 não, 26 anos de Emater, é a mesma coisa, não mudou muito não. O que melhorou, e melhorou muito, né, desses últimos anos, no composto orgânico, é a aplicação do EM4. O composto orgânico que vai o EM e o composto orgânico que não vai o EM, a diferença é grotesca. O EM, ele solubiliza os minerais ali. Quanto mais pó de rocha você colocar, né, e com a ação dos micro-organismos, mais rico, né, o composto fica. É muito interessante a ação dos micro só no solo, né, solubilizando aí, né, os pós de rocha e os minerais ali absorvidos, presos, quanto em compostagem. É gritante, é gritante. Inclusive, nós temos fotos de experimentos aí, de cursos, né, para a MIG, Embrapa, onde foi composto orgânico com tratamento biológico, onde não foi. Então, assim, lote de alface, lote de beterraba, lote de cenoura, é gritante a diferença. A diferença de um composto para o outro era somente do micro-organismo. Olha o que eu estou falando para vocês, hein? Então, invistam em biofábricas caseiras aí de EM4 a nível de agricultura familiar ou não familiar, que vale a pena. Eu escutei, Dirlane, de um agricultor do agro, né, da grande escala de cana para produção de cachaça, ele é cachaça orgânica, mas ele está achando pesado a legislação, né, para ser produtor de cachaça orgânica, mas ele quer ser produtor de cachaça orgânica, ele está usando o EM4 na compostagem para a produção de cana. E ele falou que é uma loucura. Ele falou que o canavial dele mudou. O BRICS da cana mudou. Rapaz, nós temos que filmar. Ele, inclusive, é do grupo do gás. Ele é do grupo da agricultura sustentável. Eu não sou do gás, tá? Não sou. Eu não tenho nada contra. Né? Eu não sou de grupo nenhum de produtores. Fico na Emater só e participando dos eventos, aí, ajudando a turma. Mas invistam no EM, nos micro-organismos, que vocês vão ter um ganho já absurdo nas compostagens. Seja qual compostagem for, qualquer. Perfeito. A Nicole perguntou se tem algum prazo de validade para as caudas. Sim, boa pergunta, Nicole. Fez calda bordaleza, vamos lá para as caudas minerais. Fez a calda viçosa e bordaleza, você tem 48 horas para gastar ela. Se colocar um pouquinho de açúcar, talvez até 72 horas. Mas é fazer e usar, gente. Essas caldas minerais, né, sulfato de cobre, sulfato de zinco, né, aí você vem com a bordaleza que é só sulfato de cobre com cal, usa, sobrou, joga fora, joga no composto, rega o canteiro para controlar doenças de solo, né? Você está com um canteiro lá sem plantar nada, ou uma cova que não plantou a fruta, joga o que sobrou, que é um excelente fungicida de solo, né? Produtos à base de cobre. Já o enxofre, né, o caldo sulfocáustica, eu não tenho resposta, eu tenho ela de 5 anos produzida, eu abro o vidro, o cheiro forte do enxofre. Ou seja, o enxofre tem uma data de validade muito longa, desde que bem guardado em ambiente escuro. Todas as caldas devem ser guardadas em ambiente escuro, tá? As caldas biológicas, fez ela, tem que usar. Sobrou, joga fora. Morre, mas morre mesmo. E os produtos biológicos que devem ser armazenados à sombra e depois de abertos na geladeira, tá? Produtos biológicos, você tem a biofábrica, tá lá. Aquelas caixas lá de plástico, aquelas bombonas, ou aqueles reatores que eu chamei de reator, né? O cientista aí chama de reatores. Aquelas bombonas que produz lá os bioinsumos, você está com aquilo pronto, né? Passaram-se 4 dias, né, de fermentação, aeração e fermentação, você tem um prazo de validade muito curto daqueles produtos. Você vai ter que engarrafar eles e colocar na geladeira ou usar imediatamente. Se não tiver geladeira, é uso imediato. Não dá para estocar aquilo por muitos dias. Não sei quantos dias pode estocar fora da geladeira. Não sei. Deve ser pouquíssimos dias, tá, gente? Acredito que talvez semanas, poucas semanas. Quando é em pó, você tem uma data de validade maior. Quando tem a técnica de você fazer ele líquido e passar para o pó, né? Que é o micro-organismo que você compra aí em pó. Esse aí você tem uma data de validade maior, inclusive também guardando em geladeira. Depois de aberto, ele tem aí, em média, uma data de validade, se não me engano, de 60 dias, e na geladeira, se não me engano, a média de validade, fora do que está escrito na bula, né, de 6 meses, até 6 meses. Então, abriu, gente. Biológico é o seguinte, mexeu com ser vivo, tá?
Está pronto? Põe na geladeira. Na parte de baixo da geladeira. Não é congelar, não, pelo amor de Deus. É na parte de baixo da geladeira. Perfeito. Eu tenho uma pergunta também. Na sua opinião, qual é o maior desafio quando a gente fala de controle de pragas e doenças usando agroecologia e agricultura sustentável? E muitos dos defensivos, né, são químicos. E aí, qual é o maior desafio nessa linha? O maior desafio no controle de pragas e doenças em qualquer sistema produtivo não é a praga em si, não é o alvo, não é a praga em si, é o manejo ecológico do solo, ou o bom manejo. Tem gente que não gosta de falar a palavra ecológico. O bom manejo do solo. A partir do momento que você faz um bom preparo do solo, meu amigo, você vai ter muito menos dor de cabeça. Este é o grande desafio. E é isso que a agricultura sustentável está provando. Eu estou falando, nós estamos na temática de agricultura sustentável. A agricultura sustentável está provando para qualquer agro, seja o agronegócio, seja o agroecológico, seja o agro, que é possível, às vezes nem precisa pulverizações, hein, gente? Em algumas culturas, às vezes nem precisa. Culturas de ciclo muito curto, às vezes nem precisa, em função do bom preparo do solo, do bom manejo do solo, do uso de minerais, né? Não só dos NPK, nós temos que sair daquela antiga academia de NPK mais micros. Nós temos muitos outros minerais aí. A gente fala, aliás, micros nem se falava há pouco tempo atrás, né? Se falava só de NPK, né? Então a gente tem que sair dessa academia e ver outros minerais aí que são importantes para essa composição do solo. A exemplo, né, está provado do silício. Está provado que o silício é um excelente mineral que vai entrar para esse time aí, né, junto com o NPK. Perfeito, obrigado. Eu tenho uma pergunta para vocês aí. O curso seu é de agronomia? A maioria do pessoal que está aí é agronomia? Engenharia agrícola e engenharia ambiental. Engenharia agrícola e engenharia ambiental. Na engenharia, vocês já estão focando bioinsumos? Você já tem algum estudo a nível acadêmico de bioinsumos? Ou não tem? Ou não tem ainda na grade, assim, alguém focando no bioinsumo? Não, na grade não tem nada, não. Tem não, A né? gente, na disciplina, eu dou uma disciplina de engenharia agroecológica que eu falo, mas brevemente sobre bioinsumo. Não tem muita coisa ainda, não. Então, eu vou fazer o mesmo convite que eu fiz para a Universidade Federal de Viçosa para vocês. Vamos montar no futuro próximo uma biofábrica aí? Vamos. Nós estamos fazendo isso com a EPAMIG, nós estamos tentando montar biofábricas nas comunidades rurais. Isso aí, gente, tem tudo a ver com a profissão de vocês aí. Isso serve, inclusive, para usar em plantio de florestas. Nós temos muitas pragas, quem sou eu para dar aula para vocês aqui, né, de eucalipto, de mogno e etc. aí, que é controlado. Hoje, se não fossem os biológicos, nós não teríamos aí florestas, em algumas culturas aí. É exemplo, né, da broca da ponteira lá do eucalipto, né? Se não fossem os biológicos, né? Então, o que nós estamos provocando no bom sentido e convidando mesmo os parceiros e os amigos? Gente, Girlane, não sei se vocês conhecem, eu sou muito amigo da Girlane, viu, gente? Eu gosto muito da família da Girlane. Eu faço o convite para vocês, o mesmo que nós fizemos para Viçosa e com a EPAMIG nós estamos fazendo aí, tentando fazer, não fizemos ainda não. Essa pandemia atrasou tudo e nós não temos recurso para isso. Nós temos que captar recurso, né, 5 mil, 10 mil reais, para montar uma biofábrica dentro das universidades, dentro das propriedades rurais ou comunidades rurais. Esse é o nosso sonho e desafio. Isso está sendo feito em Goiás. O governo de Goiás comprou essa briga, tá, gente? O governo de Goiás lançou o programa, o governo estadual, Minas Gerais não lançou, eu acho que ainda nem sonhou em lançar, o programa de bioinsumos, incentivando as biofábricas. E a academia não pode ficar longe disso, nós temos que formar profissionais também nessa linha. E isso é uma grande demanda aí fora, viu? É uma grande demanda aí para os profissionais. Então, é a produção de bioinsumos, né? E o seu uso correto, né? Não é só a produção, é a forma de usar isso. Nós estamos apanhando. Quantos ml nós vamos colocar ali? Nós não sabemos. Nós produzimos aí aquela lata de leite. Quantos ml nós vamos colocar num pulverizador de 20 litros d'água? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso é coisa muito nova. A gente está chamando aí de aplicação massal, né? Banho, né? Vamos dar um banho. Então é excesso. Eles estão julgando em excesso. E se a gente reduzir, está precisando pesquisa nisso. Ao invés de jogar 500 ml em 20 litros d'água, né?
2 litros, 1 litro em 20 litros d'água, tem gente colocando até mais. Por que não 100 ml, 200 ml? Só que o pessoal não quer arriscar, senão vai perder, né, a lavoura lá, pode perder a lavoura. Bom, estou dando ideia para vocês aí, que tem muito estudo aí pela frente nessa área, né? Nessa área dos bioinsumos. E é apaixonante, né? Porque nós estamos falando de substituição, sim, tá? Ou redução, sim, de agrotóxicos altamente contaminantes, né? Tanto para o meio ambiente quanto por ser vivo que está ali operando a máquina ou pulverizador. Esse é o grande vilão da história aí, é o aplicador do agroquímico. Esse é o grande vilão da história. Estou te falando que a Dirlane sabe da minha história, né? Eu, há 26, antes de eu entrar para a Emater, há 27 anos atrás, eu perdi um meieiro, né, na fazenda da nossa família, aqui, pertinho de BH, por intoxicação por agrotóxico, né? O cara faleceu. E isso é uma realidade em muitas cidades aí do Rio de Janeiro, né? Contaminação por agrotóxico aqui em Minas Gerais, São Paulo, Brasil afora. Então, os bioinsumos, eles vêm com essa premissa de redução e substituição, né? Isso é muito bacana, né? Porque qual é o índice de contaminação, né, de bioinsumos no ser humano? Até agora não tivemos nenhum caso, né? Vai fazer o teste de acetilcolinesterase, até agora ninguém se contaminou, vai dar uma contaminação de alguma coisa, não sei. É óbvio que tem que usar máscara, luva, né, gente? Todo mundo tem que usar em qualquer cauda. Qualquer cauda dessa que nós falamos aqui, tem que usar máscara e luvas. Mas e o índice de contaminação, né? Comparando com os agrotóxicos, você sabe que mesmo usando agrotóxicos, mesmo usando o EPI com os agrotóxicos, você sabe que está tendo uma contaminação alta aí, né? Não sei se o estado do Rio de Janeiro está com esse estudo. Mesmo usando o EPI, nós temos altos índices de contaminação por agrotóxico. Olha que loucura! Ou seja, as máscaras são ineficientes, a pele dentro, você não cobre todo o rosto. Geralmente você usa uma máscara, uma luva e no máximo aí um óxido protetor. Ninguém usa o equipamento completo no verão, por exemplo, né? Aquele macacão. E mesmo com o macacão completo do verão, olha o que eu estou falando, mesmo com o macacão completo, nós também temos casos que o agrotóxico passa pelo macacão, né? Já tem estudos aí científicos, técnicos científicos, que mesmo usando, lavando o macacão, não tem 100% de eficiência. E é desumano usar aquele macacão completo no verão. Aquilo é desumano. Nenhum produtor, quase nenhum produtor, usa aquele macacão debaixo de SOP. Não usa, não usa. Isso é sonhar demais, né? É querer sonhar demais. Então, a gente tem que ter muita ética e pé no chão também, né? Até onde nós podemos ir, né? Eu sei que esses biológicos, sendo bem feitos, eles têm grande eficiência. Sendo mal feitos, não valem nada, né? Biológico mal feito pode até contaminar, né, os alimentos, né? Criar uma bactéria, um fungo lá contaminante. Tem que ser bem orientado, né, gente? Tem que saber o que está fazendo e a maneira correta, né? Por isso, existe os especialistas disso, né? Vamos seguir aí o rastro dos especialistas. Os grandes especialistas dessa área dos biológicos, a princípio, né, que eu conheço, os melhores estão dentro da Embrapa, tá? Convite aceito, hein? E é um projeto baratíssimo, Dirlane. Eu estou falando de 5, 10 mil reais no máximo. Eu acho isso para a academia, inscrever. Tem a fundação aí, Banco do Brasil, que apoia esses projetos, né, pequenos, né? A gente pode tentar captar dinheiro. Tem a própria fundação da universidade, quando tem SOSA mesmo, parece que tem lá um fundo para isso, né? Não sei como é que é a Universidade Federal Fluminense, mas tem muita coisa aí, né? Quem está à frente aí? E teve uma verba de 5 mil pela ProEx ano passado, que até com a Eliane, que trabalhou com você, a gente fez um projeto junto de biocarvão, um pirolizador de baixo custo, com essa verba da ProEx. Então, eu acho que tem essa possibilidade também, né? Acho que tem que ver editais da FAPERJ também. Por enquanto, acho que não tem nenhum que daria. Tem um para mulheres, de repente enquadra. Para mulheres aí. Se você precisar animar, eu te passo assim, tem uma listinha, é lógico que isso não é fechado. Tem uma listinha de materiais, né? É material hidráulico, né? Tanto, isso vai variar de região de local para local, né? Eu não sei a distância da água, da captação da água, né? Tubulação, tantos metros de tubo, joelho, luva, a parte hidráulica e aquelas bombonas lá e o reator, que é aquele motorzinho. O mais caro é o reator, os reatores e o aerador, aquele compressor, mini compressor,
Ele é o mais caro da história, ele custa R$ 1.400, tá? E tem também, se a gente for para o sólido, aí o projeto é outro. Aí ele vai bater nos 10 mil. Se for produzir também micro-organismo sólido, aí tem, não é a minha praia, e nós seria com a Embrapa, por exemplo, citar o nome de uma referência, o Fernando Valicente, em Sete Lagoas. Ele nos passar a lista de materiais, assim, estufa, placas de Petri, não sei o que, aí é com ele, eu não sei. Aliás, sei mais ou menos o que gasta, mas a parte certinha é com ele. Aí vai bater nos 10 mil reais. Só o líquido, 5 mil reais a gente consegue fazer. Líquido e sólido, vão precisar de mais equipamentos, talvez numa outra etapa, né? O líquido é mais fácil de produzir, mais barato do que o sólido, tá? Os equipamentos do líquido são mais baratos. Mas tem que ter uma geladeira, né, para guardar ele, né? Eu não estou colocando a geladeira na conta, não, hein? Eu presumo que o produtor e a comunidade rural tenha, né, uma geladeira, né? Ou um freezer com aquele regulador, né? Um refrigerador, né, com regulagem de temperatura. Não pode congelar, é resfriar. Mas a gente escreve, a gente passa para você. Na hora que você tiver, né, um interesse, se vocês tiverem interesse e for aprovado aí, a gente passa, coisa muito simples. Não tem nada de... é muito simples. Perfeito. O professor Marcos fez uma pergunta, o senhor acho que até respondeu um pouco, né? Mas como que o senhor vê a formação do graduando e qual seria a melhor trajetória de formação para quem quiser ingressar nessa área de agricultura orgânica? Eu acho que ainda falta muito para a produção orgânica na formação. Falta muito, falta muito. O Marcos, nós estamos em pleno século XXI e ainda temos academias que discriminam a agricultura orgânica, assim, por incrível que pareça. Nós temos ainda o agro, né, vamos chamar aí, convencional, muito forte dentro das academias, inclusive, quem sou eu para ficar falando isso aqui, mas financia projeto de pesquisa dentro da faculdade, projeto. Essas empresas, essas multinacionais dos agroquímicos, agora elas entraram para os biológicos. Então, Edirlane, pode ser que a gente capte dinheiro, inclusive, de alguma empresa multinacional para o biológico, você acredita? Porque os biológicos entraram, essas grandes multinacionais aí entraram para o biológico. Mas vamos fechar o raciocínio para a resposta do Marco. Tem muito o que avançar. Eu não sei o que está acontecendo aí na Federal Fluminense, mas eu posso falar aqui nas de Minas Gerais. Aqui, quando você fala que é um professor da linha da agroecologia, da agricultura orgânica, ele já é, na academia, meio que colocado de lado, né? A extensão rural acontece isso na prática, aqui nós extensionistas? Não. Aqui, graças a Deus, no passado, sim, tinha uma discriminação. Hoje, a gente tem uma total liberdade de trabalho, um incentivo de trabalho. Nunca faltou, graças a Deus, dinheiro para gasolina e diária para a gente estar atendendo os produtores. Graças a Deus. Nos últimos 15 anos, é só incentivo. Entra governo, sai governo. Pode ser que entre um governo que não goste tanto da agroecologia. Agora, falar que acaba com a agroecologia, estou falando para a extensão rural. Agora, na academia aqui, meu amigo Marcos, está longe de ser um sonho, viu? Está longe de termos uma formação profissional agroecológica. Algumas faculdades, vamos tirar aí o chapéu. Nós temos institutos federais formando grandes profissionais em todas as áreas, inclusive em agroecologia. Então, você escolhe dentro da grade curricular, você vai para cá ou vai para assado? Você pode ir para a agroecologia. Isso é muito legal dentro da grade curricular dos institutos federais, viu? Eles têm uma grade curricular além do convencional do agroecológico. Nós temos essa opção para o aluno, né? E outras academias, a gente não vê muita coisa aí, não. Tem, sim, algumas matérias já. Mas você vê, eu mesmo, dar o nome para não ser antiético, eu fui numa grande universidade aqui em Minas Gerais, o professor de agroecologia da universidade debochando da agroecologia. Mas pensa uma coisa dessa. Pensa uma coisa dessa. Então, assim, e eu estava lá, né, na sala de aula, eu virei e chamei ele, assim, educadamente, o professor, sobe aí, né, porque era uma escadaria, sobe e vem aqui ver o que eu estou fazendo. Eu vou sair dessa sala de aula aqui, vou fazer um dia de campo aqui do lado da universidade, que o senhor não está sabendo de morango orgânico. E a universidade não trabalha com morango orgânico. Isso é uma vergonha para a universidade. É uma vergonha, gente, para a academia. O produtor está do lado da universidade e não tem ninguém que ensine a produzir morango orgânico. Ele teve que aprender com a extensão rural. Está errado.
por que não, junto com a extensão rural, a academia, a pesquisa? A gente tem que andar. Olha que a última foto minha. É sustentabilidade, é parceria. Todos têm que estar engajados num sonho só. Se vai ser convencional ou orgânico, isso não interessa. Isso interessa para o produtor. Ninguém pode decidir pelo sonho do produtor. É ele que decide pelo sonho dele e nós temos que ajudar. Esse é o grande desafio do extensionista, é atender o sonho e a vontade do produtor, seja ele convencional ou orgânico. Perfeito. Obrigado, Tinoco. Mais uma vez, a gente queria agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de vir aqui ministrar essa palestra. Foi um conteúdo muito rico. A gente aprendeu muito, então, de verdade, muito obrigado. E é isso, gente. Obrigado. A gente encerra aqui o turno da manhã. De tarde tem programação ainda. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente do PET ou da comissão. Tá bom? Obrigado. Tenham todos um bom dia. Bom dia aí, bom dia. Boa tarde já, né? Meio-dia 1. Boa tarde. Aqui em Minas está meio-dia 1, não sei aí no Rio. Também. Gente, fico com Deus aí. Sucesso aí na carreira de vocês aí, viu? Obrigado, Jovens. obrigado. Prazer aí, Marcos, Girlane, tudo de bom para vocês. Obrigada, Tinoco. Por nada, Girlane. Tamo junto.